Em 1990, mais de 2 bilhões de pessoas viviam na pobreza extrema. Hoje, esse número caiu para menos de 800 milhões. Numa época em que a população mundial quase dobrou, foi a queda de pobreza mais rápida da história humana. E quase ninguém fala sobre o causador disso: o capitalismo. E essa frase sozinha já irritou meio mundo, mas segura a raiva 2 minutinhos e olha os números comigo. Por quase toda a história, ser pobre era a regra, e não a exceção. Reis, camponeses, quase todo mundo vivia perto da fome. E isso só começou a mudar depois que o livre mercado, propriedade privada e competição substituíram economias fechadas e de subsistência. No século XX, a gente rodou sem querer o maior experimento social já feito. O mesmo povo, a mesma cultura, dividido em 2 sistemas: Coreia do Sul e Coreia do Norte. Um capitalista e o outro comunista. De um lado, escassez, e do outro, um padrão de vida numa escala completamente diferente. E isso não é coincidência. Quando a China abriu parte da sua economia para o mercado em 1978, mais de 800 milhões de chineses saíram da pobreza extrema em poucas décadas. A maior redução de pobreza já registrada num único país não foi um plano central perfeito, foi simplesmente deixar as pessoas competirem, inovarem e lucrarem com isso. Agora, antes que você me xingue nos comentários, o capitalismo tem defeitos sim. Mas a parada não é discutir se o capitalismo é bonitinho ou perfeito. A pergunta que dói ouvir é: comparado com o quê? Toda vez que tentaram inventar uma utopia na canetada e controlar a economia de cima para baixo, o resultado foi menor produção de comida, menos liberdade e mais gente morrendo de fome. E não porque as pessoas no comando eram mais, e sim por uma regra simples: quem vai criar o trabalho difícil quando o trabalho fácil paga o mesmo? Talvez o capitalismo não seja o sistema que a gente ama. Talvez seja só o único que sobrevive de verdade ao contato com a natureza humana. Uma natureza que é egoísta, competitiva e ainda assim capaz de tirar 1,5 milhões de pessoas da miséria em uma única geração. Mas e aí, você prefere um sistema cheio de defeitos que tira bilhões da miséria ou uma utopia linda que só funciona na tese da faculdade? A escolha é sua.